Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Céia Tenho Tanto para Lhe Falar. Esse é um espaço de escuta, gratidão e partilha, onde conhecemos histórias reais de pessoas que, de alguma forma, tiveram suas vidas tocadas pelo trabalho realizado no CEIO. São histórias que revelam desafios, superações e, principalmente, caminhos de transformação construídos com acolhimento e amparo. No episódio de hoje, vamos conhecer a história de Daniele Massionilo, uma mãe que encontrou no CEIA apoio e esperança em sua caminhada. Daniele, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui comigo para eu conhecer um pouquinho mais da sua história, não só eu, mas todos nós. Muito obrigada, eu que agradeço. Dani, conta pra gente quando foi que você entrou aqui. A gente sempre volta lá para trás pra gente entender como que você entrou aqui na casa. Conta um pouquinho de como estava o contexto de sua vida e como que você entrou aqui no CEIA. Bom, eu cheguei aqui no CEIA há uns 13 anos atrás, quase 14, e acabei chegando aqui mais pela necessidade material, sabe? Em um momento que eu estava assim meio perdida, desorientada, sem rumo assim na vida, tanto emocionalmente como materialmente, estava precisando de um apoio, um colo, e foi assim que eu cheguei aqui no CEIA. E aí você já entrou como assistida ou você veio pedir uma ajuda? Eu vim procurar uma ajuda, aí participei do projeto Preparando a Terra por 3 meses, aí depois me afastei, participei de novo, e em 1 ano e pouco, assim, mais ou menos, aí eu já fui assistida nas quartas-feiras. Entendi. Então você começou Preparando a Terra, é mesmo essa porta de entrada aqui na casa, né? Curso de gestante também fiz, do Davi, que hoje está com 12 anos. Entendi. Aí você entrou pelo Preparando a Terra, depois ficou na quarta-feira e hoje você está aos sábados. Isso. Né? Qual foi a sensação que você teve quando você conheceu essa casa, quando você começou a frequentá-la? Você lembra de alguma sensação ou de alguma memória afetiva? Primeiro a gente chega assim, no meu caso eu cheguei um pouco arredia, assim, né? Meio desconfiada, meio bicho do mato, assim, com as pessoas. E depois eu fui ganhando uma sensação de confiança, de acolhimento. Foi um lugar que passou a me trazer uma segurança emocional. Então o acolhimento está sempre presente, né, Dani? Muito, muito, muito. De passar por uma dificuldade, o mundo está desabando e não, eu vou pro centro. Eu vou pro centro, nem que seja para ficar sentadinha num canto ou para chorar no colo de alguém, como várias vezes já aconteceu comigo. Mas de alguma forma se entende que aqui tem um colinho, um acolhimento, tem algo especial, tem um diferencial. Sim. A gente normalmente, quando a gente escuta as pessoas, né, a gente escuta muito falando sobre chegar na casa, faz um tratamento, ou vai para o estudo, né? Aqui você foi passando pelos grupos, né, da casa, que são grupos que vão falando da doutrina espírita. Preparando a Terra fala de uma forma mais rápida, mais breve, de repente, né, que fica ali embaixo na recepção. Aí depois tem os encontros às quartas-feiras e aos sábados a gente tem essas palestras que falam da doutrina. O que mudou, sabe, em você, com você e em você com o mundo lá fora, quando você começou a conhecer a doutrina espírita, a receber esses ensinamentos? Quais foram as mudanças que você percebeu? Muita coisa. Eu brinco com amigas minhas aqui do CEIA que eu tô aprendendo a ser gente, né? Porque a gente vem de um mundo muito doido, sabe? Muito louco lá fora. E aqui dentro a gente vai se localizando em várias questões, não só dentro da questão espiritual, né? Mas dentro da moral, do bom costume. Eu cheguei aqui com uma necessidade material e acabei recebendo muito mais do que isso. É algo que vai muito além da necessidade material, sabe? É um acolhimento, é uma palavra, e devagarinho eu fui amadurecendo, conhecendo um lado diferente da vida que eu ainda não conhecia, né? Fez muita diferença, claro que eu tô na caminhada aí, né? Todo dia é prova, todo dia é luta, mas hoje bem melhor do que ontem. Você consegue perceber em que aspectos você acha que você mudou? Em tudo tem mudança, desde do comportamento, a percepção da vida, a percepção do mundo, né?
eu tinha questões, perguntas internas que aqui, dia após dia, foram me aparecendo respostas. E o melhor, sem eu fazer a pergunta, que eram perguntas assim internas mesmo, aquilo que fica dentro da cabeça da gente, a gente não fala, sabe? Sei bem isso. Eu tinha questões assim, e nas palestras, nos esclarecimentos, essas minhas questões foram se respondendo, sabe? Sim. Eu tinha muito uma questão assim da desigualdade, do porquê, por que que um tem muito, o outro tem pouco, por que que um sofre e o outro não, sabe? Eu tinha esse buraco assim no meu entendimento, falava, pô, alguma coisa não tá certa. Se Deus é justo e bom, por que que, né? Um tem muito, outro tem pouco, um sofre e o outro vem com certo privilégio na vida. Eu tinha muitas essas questões assim comigo mesma. E aqui, ao longo do tempo, eu venho aprendendo que não é um castigo certas situações da nossa vida, né? São necessidades que a gente tem, cada um tem a sua necessidade diferente, né? Para alcançar algum tipo de melhoria aí como ser. Teve alguma mudança? A sua relação com Deus ou com a espiritualidade mudou depois que você passou a frequentar e conhecer a doutrina? Muito, porque eu passei muitas situações difíceis na minha vida desde a infância e eu me achava assim abandonada. Aí Deus não olha para o meu lado não. Eu achava assim, poxa, sempre estou olhando para lá. Ele não está olhando para o meu lado não. E aqui eu fui entendendo que eu precisava passar por determinadas situações para amadurecer, para evoluir, para crescer, até mesmo para compreender, eu precisava passar por certas coisas, eu precisava ser forjada, né? E aquilo não era, eu já entendo que não era um simples sofrimento, não era uma simples prova, era um propósito. Então mudou muito a minha relação assim com Deus, sabe, com a espiritualidade, com a fé, com a crença. Hoje em dia eu agradeço mais, reconheço mais e triplicou assim minha fé, minha esperança. Tudo vai dar certo uma hora. É tão bom, né? A gente ter essa resignação, Sim. Essa aceitação, né, de que não é que Deus não está olhando, né? É que tem algo que eu não consigo ver. Sim. Algo que eu tenho que aprender que eu ainda não consigo reconhecer. Né? E o estudo da doutrina, né? Estar aqui no CEA, vivenciando essa doutrina, vai trazendo esse diferencial para a gente viver lá fora também, né? Menos revolta, mais ação. Sim, né? Eu costumo dizer que eu fui forjada ali no ferro e fogo, sabe? Bem duro ali, bem puxado. Mas hoje em dia eu entendo que era necessário ser dessa forma, né? Assim, pelo meu perfil, pela minha característica, por tudo, por ser muito arisca, muito arredia, então eu precisava passar aqueles momentos, precisava passar aquelas situações para amadurecer, para reconhecer, para evoluir de alguma forma, né? Tudo foi necessário para construir a pessoa que eu ainda vou me tornar. Ainda não tornei não, ainda vou me tornar. Está no processo, todos nós, Dani, todos nós. Você aprendeu algo sobre você mesma que não sabia antes? Ou você valoriza algo em você que você não valorizava antes? Muito. Eu me achei assim como ser humano, sabe? Com algumas pessoas eu já conversei, já me abri sobre isso. Eu tive uma situação de rua na infância, no passado, uma família muito desestabilizada, que a gente teve situação de rua, de abrigo, esse tipo de coisa. E fica muito difícil você perceber o seu valor, você achar o seu espaço, sabe? Parece que você é uma árvore que está ali na calçada e que ninguém está te notando, ninguém está te percebendo. E aqui eu fui convivendo, fui aprendendo que todo mundo tem seu valor, todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem sua importância, sabe? Ninguém é insignificante, ninguém está só por estar. Todo mundo tem o seu valor. Independente de qual seja ele, independente de qual seja a sua habilidade ou de qual seja seu gosto, você tem o seu valor. E foi isso que eu fui aprendendo, que do meu jeitinho eu tenho o meu valor, eu sou importante, né? Mais para um, menos para outros, mas sou importante e é isso. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você é porque eu acho que provavelmente teve aí também um impacto, né? A doutrina espírita e a convivência aqui, né, nos grupos do CEA. O que mudou na sua forma de viver a maternidade depois de conhecer a doutrina e estar aqui no CEA sábado de manhã? Nossa, muita coisa, muita coisa. Eu fui mãe muito nova, com 16 anos, e uma maternidade solo, sem apoio de pai, sem apoio de família. Então, soava mais como um fardo, né?
Chega um momento que parece que é um fardo, que é pesado, Sim. acaba parecendo até algo ruim de certo ponto, né? Ficar presa ali com toda aquela responsabilidade. E aqui eu fui abrindo a minha vista para outro ponto, que não é um fardo, é um privilégio, né? Fazer parte da vida de alguém, ser importante na vida de alguém, poder criar alguém, cuidar, né? Se importar com bons modos, boas maneiras, bons valores. E o centro me passou muito isso, muito mesmo. Essa questão de o quão importante é ser mãe, né? Ser mãe não é só reproduzir. Ser mãe é cuidar, é amar, é o melhor que a gente tem, né? Sim. Dividir o melhor que a gente tem, mesmo que a gente não conheça o nosso melhor. Exatamente. Mas a gente aprende a se reconhecer, aprende a dividir. E foi maravilhoso, foi muito, muito importante. E seus filhos também passaram aqui, né, pela evangelização, a cidade, né? E também acabam sendo impactados de alguma forma por essa doutrina de amor, né? Sim, totalmente. A transformação vai acontecendo com todos também, né? Mas... vai passando assim para os nossos familiares, amigos de trabalho. A gente vai irradiando assim, né? Uma luz. O que a gente tem, a gente só pode dar o que a gente tem, né? E conforme a gente vai aprendendo, amadurecendo um pouquinho, a gente vai passando isso pro próximo. E é maravilhoso poder contribuir com algo positivo para a vida de alguém, independente de quem seja. Mas de qualquer pessoa que a gente possa contribuir de forma positiva é muito importante. Me sinto muito bem por poder dar uma contribuição positiva na vida de alguém. É importante a gente entender que a gente é instrumento, né? Sim. Instrumento de Jesus, instrumento de Deus, aonde a gente estiver, né? Então, quando a gente começa a se modificar, a gente também começa a impactar o próximo de alguma forma, né? Com a nossa mudança. É muito legal isso, né? É ótimo descobrir isso, é muito bom. Dá um sentido novo, assim, para nossa vida, né? A gente entende que a gente faz a diferença para alguém, às vezes com o mínimo detalhe, só de ouvir, só de escutar, levar um copo d'água, um aperto de mão, um abraço. A gente aprende que vai além do gesto, né? Realmente a gente tem o dom de fazer a diferença com o mínimo gesto, com o mínimo detalhe, né? Mais boa vontade do que outra coisa. É isso. Tem alguma história, Dani, aqui nesse período que você entrou aqui no SEI até hoje, tem alguma história que você gostaria de dividir? Pode ser uma história engraçada, uma história bonita, uma história marcante na sua vida, que tem a ver com a casa? Ai, tantas, eu faço coisa aqui. Nossa, eu faço tanta coisa, conheço tanta gente, fiz muitos amigos, participei de trabalhos como a Festa da Amizade, sabe? Presto alguns serviços para algumas pessoas, participo de palestras, meus filhos participaram do reforço escolar, sabe? Evolui bastante, voltei a estudar, hoje em dia continuo meus estudos. Então, a minha vida se tornou uma história completa aqui no CEA. Há anos não existe Daniele sem CEA. Nossa, que emocionante, Dani. Estou me segurando aqui para não chorar, tá? A gente chora, eu sou chorona também. Que bonito, né? É tão bom a gente ver o quanto que essa casa e as pessoas dessa casa impactam a vida, né? Como que a gente se torna uma grande família, né? Sim. Quando a gente está precisando, a gente encontra apoio, mas ao mesmo tempo a gente também dá, né? É uma troca, a gente não está aqui só para dar, nem só para receber. A gente está aqui trocando o tempo todo, trocando informação, trocando um abraço, uma receita de bolo, um sorriso quando está triste, sabe? Já passei situações muito difíceis na minha família. E eu falo, não, eu tenho que ir pro centro, chegar aqui, conversar, bater papo, e aquela situação continua lá, mas eu tô pronta para aquela situação, depois de espiritualizar, depois de conversar, e é maravilhoso isso. Ter esse apoio emocional, assim, né? Esse apoio sentimental, na fé, a gente para, ora, já teve momentos de eu sentar ali no salão e chorar, fazer uma prece e levantar e sair leve, leve. É bem isso mesmo. Dessa forma. A gente se entregar só e saber que a gente está amparada. Né? Bom, a gente está caminhando para o final. E aí eu venho com uma pergunta essencial. O que o CEA representa para você em uma palavra e por quê? Acolhimento. E por quê? É colo de mãe, né? Sempre cabe mais um, sempre tem um carinho, sempre tem uma palavra, um puxão de orelha, sabe? E é bem dessa forma mesmo, é um colo de mãe, assim. Acolhe, ensina, apoia,
prepara e acaba devolvendo a gente melhor aí para esse mundo. Uma boa analogia. O CEA, ele transforma a nossa vida o tempo todo. Para finalizar, Dani, se você pudesse voltar lá no passado e olhar para aquela Dani que estava pisando nessa casa, diferente ainda do que você é hoje, ainda sem passar por todas as transformações que você já passou, se você pudesse voltar lá atrás e falar com ela, o que você falaria? Calma, menina. Vai dar certo. Calma. Tudo vai se acertar. Tudo tem teu lugar. Você vai se encontrar. Cheguei perdida. E tô me encontrando. Você fez eu chorar, hein? Você me fez chorar. Ai, ai, ai. Que bom que você está se encontrando, Dani. Você está fazendo parte de um grande grupo que também chegou aqui perdido ou se perdeu aqui, porque às vezes a gente chega aqui achando que a gente está firme e a gente começa a olhar para dentro e ver que ainda está tudo muito confuso. E que bom que você está conseguindo visualizar o caminho. A gente ainda não consegue percorrer tudo, mas a gente sabe para onde a gente quer ir, né? E isso já é muito importante. E tento dividir isso com as minhas colegas, com as minhas amigas, sabe? Tudo que eu vou aprendendo, eu vou adquirindo, eu vou tentando dividir. Olha, a gente vai dar certo, calma, vamos conversar, quer um abraço? E abraço todo mundo, sabe? Porque é realmente muito importante a gente se sentir acolhido. É mais importante do que a gente imagina. Muito, 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 muito. Dani, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar conosco um pouco da sua história. A sua fala nos lembra da importância do acolhimento, da solidariedade e da força que cada pessoa encontra dentro de si quando recebe apoio e amparo. Sim. Sua trajetória como mãe e como assistida dessa casa certamente inspira e fortalece muitas outras pessoas. Receba o nosso carinho, a nossa gratidão pela partilha, tá bom? Eu que agradeço por poder fazer parte. E a você que esteve conosco em mais um episódio dessa série linda, que a CEA tem tanto para lhe falar, muito obrigada pela sua companhia. Se essa história tocou seu coração, compartilhe esse episódio com outras pessoas e continue acompanhando a nossa série. Ainda temos muitas histórias para ouvir. Histórias que nos ensinam, emocionam e mostram a beleza do trabalho realizado no nosso CEA. Um grande abraço e até o próximo episódio.